vamos dar início à sessão da tarde, começando com uma mesa redonda, em que a mesa se intitula Estudos FUNIOR, e nós vamos apresentar 2 trabalhos. Vou convidar os palestrantes para a mesa. O primeiro é o professor Expedito Lino Torres, que é professor de Educação Intercultural, também formado pelo Intercultural e professor da Escola Marechal Rondon. Ele vai falar sobre o desafio da educação escolar indígena no Brasil, certo? Professor Expedito, por favor. Inicialmente a mesa tinha 3 participantes, mas uma pessoa ficou impedida de vir. Então o outro palestrante é o professor Cledson Tadeu Matos Bezerra, que é professor da Escola Indígena Marechal Rondon, formado em letras pela AESA. E vai apresentar o trabalho dele, que se chama Aspectos fonéticos do português falado na aldeia indígena FUNIOR, características e semelhanças com o IAT. Tadeu, por favor. Então, primeiro a gente vai ouvir o professor Tadeu. Só corrigindo, primeiro é o professor Expedito. Sou Jacacaste, muito boa tarde a todos aqui presentes. Boa tarde aos senhores professores convidados ao FAO, a qual eu tenho a grande honra de rever, o professor Miguel. É uma figura bastante conhecida aqui para a gente que está no mundo acadêmico, e para a gente é uma grande honra tê-lo aqui, assim como os demais professores aqui presentes. Hoje então é isso, a gente vai falar aqui um pouco, vai dar nossa contribuição, eu e nosso colega, companheiro Clécio Tadeu. A gente vai tentar repassar para vocês um pouco das nossas pesquisas, das nossas andanças nesse meio acadêmico, a qual temos que estar inserido buscando aprendizado, mais conhecimento, para cada dia a gente possa fortalecer ainda mais a nossa educação indígena. Então, partindo desse pressuposto de educação indígena, eu trouxe para vocês aqui uma pesquisa que foi realizada em cumprimento ao curso de pós-graduação Lato Sensu, e através da organização do colóquio, nós fomos convidados para contextualizar com vocês essas pesquisas. Então a gente tem como princípio aqui para mostrar para vocês como que se dá de fato a educação escolar indígena, quais são os seus desafios, suas conquistas, o que de fato uma educação indígena bem estruturada tem, quais são os benefícios que tem trazido para os povos indígenas no Brasil. Então a gente vai conhecer os desafios, quais são as dificuldades ainda existentes. Sabemos que a educação indígena é uma arma, uma ferramenta muito importante para que possamos preparar os nossos alunos, os nossos jovens, para o conhecimento de que é importante ser índio, mas que tenha conhecimento não indígena, ao mesmo tempo que eles contextualizem nas escolas as suas vivências como indígenas. Então esse é um fator que está sendo bem visto na comunidade FUNIOR
e em algumas comunidades indígenas aqui em Pernambuco, a qual eu conheço, tenho um contato, e vejo que a educação indígena ela é importante, porém ela contém desafios, obstáculos para ser superados. Então, essa pesquisa que eu fiz tem a finalidade de propor uma reflexão sobre os principais desafios da educação escolar indígena no Brasil, onde ao longo da história os povos indígenas tiveram uma educação que foi imposta. Foi imposta a Igreja Católica em séculos passados, as quais o único intuito dessa educação era integrar os povos indígenas à sociedade como um todo. Ou seja, o único intuito de levar a educação aos povos indígenas era esse, de fazer com que os indígenas se integrassem à sociedade como um todo, deixassem de ser índios, esquecessem suas línguas, suas práticas, suas crenças, e que passassem a ser uma sociedade comum. Não respeitava os seus direitos de ter uma educação específica diferenciada, que é aquela educação que seja contextualizada e que leve para eles ensinamentos da cultura não índia, fortalecendo a sua cultura indígena. Então, diante das conquistas e desafios, a educação indígena hoje, ela contribui bastante no processo de afirmação para os povos indígenas no Brasil. Sendo assim, é interessante compreender quais foram as ações históricas que implicaram na educação indígena voltada às populações indígenas no Brasil. Então, o que a gente observa é que a educação indígena ela traz benefícios para qualquer cultura, para qualquer povo indígena. Onde se trabalhar uma realidade dentro do seu contexto, a aprendizagem será mais eficiente e mais eficaz. Então, dentro dessa pesquisa, questionei esses pontos aqui relevantes. Quais foram os primeiros desafios do ensinamento dos jesuítas? Né? Então, todo o processo histórico do Brasil, né, ele foi voltado pela questão dos jesuítas. Os católicos chegaram ao Brasil com o intuito de conhecer e formar uma sociedade integrada, ou seja, só apenas um estilo de organização. Então os indígenas não aceitavam aquela imposição dos jesuítas. Então muitos deles reagiam e não aceitavam as imposições. E uma das principais formas de conhecer, de domínio, era educar os indígenas, considerados primitivos silvícolas. Então, esse foi o primeiro desafio da educação indígena, foi a imposição de ensinamentos católicos aos indígenas, os quais resistiram e não aceitaram. Passaram a conviver com os ensinamentos católicos, mas não levaram para suas práticas cotidianas indígenas. Então, as primeiras escolas fundadas no Brasil, certo, trouxe a imposição, onde os indígenas não podiam expressar suas ideias, falar sua língua, cultuar suas vivências. Diferentemente de hoje, onde nós presenciamos a total liberdade de que os próprios indígenas organizem a sua educação escolar, onde eles tenham conseguiram o direito de hoje organizar e estruturar as suas próprias de educar os seus estudantes. Outro ponto relevante foi os professores. Né? Os professores indígenas é uma peça importante para poder levar ensinamentos indígenas. Tem que partir da essência indígena para se trabalhar a educação indígena. Então, um dos desafios hoje foi dos professores, que com suas organizações, através de mobilizações, conseguiram formações continuadas, formações específicas, a qual estes docentes tiveram a oportunidade e têm a oportunidade de se capacitarem, de se formarem. E os alunos que hoje formamos,
são alunos que são capazes de concorrer a quaisquer situações com o não índio, né? Nós temos amanhã, como uma prova comprobatória, será o nosso colega e amigo, parente Elvis, que irá apresentar uma tese de mestrado, certo? Mas de onde surgiu Elvis? Elvis surgiu da Escola Indígena Funiô Marechal Rondon. E a escola, com seus ensinamentos indígenas e não indígenas, deu suporte para que ele possa fazer isso. E assim, a gente tem exemplos como o colega professor Clécio Tadeu, certo? Vem tendo bastante eficiência com o seu estudo da fonética da língua iatê. E assim, onde é que partiu tudo isso? Então, Elvis, Tadeu e demais professores e estudantes aqui partiram da Escola Marechal Rondon, onde toda sua base de aprendizagem surgiu com essa comparação, educação indígena e educação escolar indígena. Outra questão foi a estrutura no processo das escolas aqui em Pernambuco, né? As escolas indígenas eram precárias. Hoje ainda há dificuldade, mas se a gente for comparar as situações voltadas para algumas décadas atrás, a gente observa que as escolas em si não tinha nenhuma uma estrutura para se levar uma educação de qualidade como é de direito a qualquer cidadão brasileiro. Com luta e organização, esses desafios foram superados, né? Hoje tem uma escola com suas dificuldades, mas se mantém o básico para se formar estudantes indígenas com qualidade. E fundamentos gerais da educação escolar indígena. Em que se baseia hoje, depois desse longo processo de desafios e conquistas, por uma educação específica diferenciada? Hoje a gente pode observar fundamentos gerais que contribuem, de fato, para uma formação indígena específica, diferenciada, intercultural e bilíngue, como garante a Constituição. Então, no Brasil, é uma nação constituída por muitos povos de diferentes etnias históricas, saberes culturais e línguas próprias. Existência de um grande número de povos indígenas no Brasil. Ou seja, ainda, diante de tanta perseguição, massacre, ainda existem povos indígenas com saberes, histórias e culturas próprias, existentes. Ainda esses povos conservam grande parte de suas crenças, de seus saberes e de sua cultura. Então, diante da globalização, desse processo maluco, capitalista, a educação indígena, a escola indígena, é um ponto de referência muito importante para se conservar essa história, esses saberes e essas culturas próprias. Porque o modelo de educação Funiô, pelo fato de ter a língua aqui em Pernambuco, é diferente do modelo de educação dos Chucurus. Então, esses saberes são, de fato, contextualizados e valorizados e elencados dentro das escolas indígenas. Outra coisa interessante são suas organizações, seus saberes e processos próprios de aprendizagem. É garantido por lei e fazemos questão de garantir, de formar nossos processos próprios de como o nosso aluno deve ou não deve aprender os ensinamentos. Isso, nós professores indígenas aqui da Escola Funiô, sabemos muito bem a importância disso e tentamos levar essa história, esses saberes, essa cultura e principalmente a língua, né? A língua até hoje ela é muito importante e ela tem uma estrutura, uma base muito interessante aqui em Funiô para poder garantir a aprendizagem. Como eu falei antes, o mundo está aí, o capitalismo está aí, a globalização, os elementos atrativos da mídia faz com que a gente fique disperso a algumas situações indígenas. Mas a escola tem essa preocupação de pegar essa mídia, essa globalização e trazer para a sala de aula. Da mesma forma que o aluno indígena
é conquistado, é atraído por essa cultura da mídia, a gente utilizamos essa mídia ao nosso favor, né? A prova disso é que os professores aqui indígenas, um grande grupo de professores, tem uma rede de cinema, de cineastas, que a gente busca através da mídia, levar os ensinamentos da nossa língua principalmente. Bom, então é isso. Então é isso, gente. Então, os processos próprios de aprendizagem é um direito de cada povo indígena levar conhecimento de sua realidade indígena, das suas crenças e seus saberes para a sala de aula, né? Utilizando, seja quaisquer for o mecanismo, mas aqui o ponto principal é utilizar a mídia, o que é diferente, o que é novo, para a sala de aula em busca de atrair e conquistar os nossos estudantes. Então, para ter uma educação escolar indígena muito eficiente, se faz necessário observar essas questões, né? Toda sociedade escola indígena tem que ter uma visão que transcende as relações humanas. Admite diversos seres, a força da natureza, com os quais estabelece relações de cooperação e intercâmbio a fim de adquirir e assegurar determinadas qualidades, né? Ou seja, uma sociedade indígena e uma educação indígena tem que ter relações que busquem, como se fala, os nossos companheiros indígenas de outros povos, a força da natureza, né? Ou seja, não simplesmente ela está voltada a um prédio, a uma sala de aula, e sim transcende as relações humanas com essa cosmologia existente em cada povo. Tem que ter valores próprios de sociedade, originalmente rurais, marcada por profundas desigualdades internas. Noções próprias culturalmente formuladas, portanto variáveis, uma sociedade indígena é outra, né? Para se fortalecer como indígena na educação, não é necessário que apenas o nosso aluno tenha que aprender a cultura foliô, né? Mas que saiba que existe uma imensidão de outras culturas que deve ser valorizada e respeitada como uma cultura nacional. Tem que formar a crianças e jovens com um processo integrado, com inúmeras particularidades e uma característica comum às sociedades indígenas. A experiência cognitiva tem que surgir do seu contexto social. Então, trabalhar a educação indígena é basicamente isso: superar todos os dias desafios das políticas públicas, das legislações que, mesmo garantidas, elas não são eficientes para que possamos ter, de fato, uma educação escolar indígena específica e diferenciada. Então, a gente vai concluir aqui minha fala com essa reflexão. Toda a escola indígena, a sociedade escolar indígena, se for pensada e planejada, construída e mantida pela vontade livre e consciente da comunidade. O papel do Estado e de outras instituições de apoio deve ser reconhecida, o incentivo e a força para que se projete um projeto comunitário. Não se trata apenas de elaborar currículos, mas de permitir oferecer condições necessárias para que a comunidade gere sua escola, completando o processo educativo próprio da comunidade. A escola deve se constituir a partir de seus interesses e possibilitar sua participação em todos os momentos da definição da proposta curricular e seu funcionamento da escolha dos professores, que vão lecionar do projeto pedagógico que vai se desenvolvendo, enfim, da política educacional que será adotada. Então, a gente resume bastante o que eu falei para vocês ao longo da minha apresentação, certo? Toda a escola indígena ela tem que ser pensada e questionada pelo seu agente da comunidade. Ela tem que tem que complementar os conhecimentos da vida em comunidade. Então a gente encerra. Muito obrigado a todos pela